diz que é um sacerdócio. Eu, quando tomo uma decisão, quando eu a tomo, a responsabilidade é minha. É a sua cabeça que está no cepo. Mas evidentemente, não pode ser de outra maneira. Tenho achado muito interessante esta ideia que as pessoas têm de que eu sou um juiz estrela, ou que sou um juiz justiceiro, ou fundamentalista. Não aceita nenhum desses rótulos? Não. O Senhor tão magoado tem os teus braços Nem o de super? abertos para os mais desamparados. Se todas as histórias têm um princípio, a do magistrado mais conhecido do país começa aqui. Em Mação, no tempo da minha infância, havia vários casos, havia sempre vários casos, mas há um caso que me marcou profundamente, que foi o de uma pessoa que, já adulta, questionou a sua paternidade incógnita e quis provar que era filho de um fidalgo. E essa audiência teve imensas sessões e eu gostava imenso de ir assistir àquilo. A sala de audiências era no primeiro andar do edifício da Câmara, nessa altura. Eu gostava de subir as escadarias, esgueirando-me e tal. Enfim, coisas de miúdo, não é? Também gostava de jogar ao peão, também gostava de jogar ao berlinde. Não era um rato de biblioteca. Rato de biblioteca só na Faculdade de Direito. E pronto, e daí veio aquela, não sei, aquele apego ao sentido de justiça. Quando é que decidiu que queria ser juiz? Eu sei lá. Eu tenho uma redação na 4ª classe em que realmente, quando se falava e é uma coisa que ainda hoje se faz aos miúdos, que era perguntar o que é que queriam ser quando forem grandes, e eu realmente tinha esta, talvez fosse um fetiche, talvez, no 4ª classe, aos 10 anos não tinha bem a noção do que era ser juiz. Mas é verdade que em casa também às vezes ensinava homilias, também tinha uma... É verdade o que se diz, que às vezes ensinávamos homilias lá em casa. Isto pode ter sido uma vocação desperdiçada. Não sei. Podíamos também ter gostava... um super padre Carlos Não, Alexandre em vez não. do super juiz Carlos Seguramente Alexandre. que não. Não, é que realmente esse ritual da igreja também me fascinava. Talvez eu seja uma pessoa então de rituais, não é? Fiz a catequese toda, fiz o crisma, tudo isso. Bom, e pronto, também me fascinava imenso toda aquela história de Jesus Cristo, que ainda hoje me fascina. E resolvi imitar a missa. Ainda hoje sou capaz de dizer imensíssimas passagens. Sério? Se estiver lá a acompanhar, sou porque Ainda é um consegue feitio. Isto é a memória. Nessa memória, Carlos, filho mais novo entre 3 irmãos, andou a saltitar entre a escola primária, o colégio privado, agora escola pública, a telescola e o liceu oficial de Abrantes, conforme o dinheiro em casa definia o rumo dos estudos. Foi uma infância feliz, mas sem luxos. Nós éramos bastante humildes, de uma classe média baixa. O meu pai vivia para ver se os filhos tinham uma maneira de viver a vida um pouco melhor que a dele. Era austero? Colocou-nos era austero, muito austero. Sabe que... O que é que isso quer dizer? Muito austero. Esse nada sorriso. de prendas, nada. Estava-me a lembrar das prendas de Natal. O meu pai gostava de ir jogar às cartas para um café ali próximo. Era um exímio jogador de cartas. E quando era noite de Natal trazia-nos uma sombrinha de chocolate da Regina, mais um chocolate da Regina daqueles aos losangos, não sei se são do seu tempo, e pouco mais. Filho simples de um carteiro e de uma tecelã, como gosta de repetir, diz que os pais o moldaram na forma que tem hoje. Eram pessoas com um grande sentido de justiça, com um grande sentido de palavra dada, com um grande sentido de honradez, de não quererem mais do que fosse seu, de pagar a quem deviam. Foi longo o caminho que percorreu até chegar ao Tribunal Central de Instrução Criminal, que lhe pôs nas mãos os maiores e mais mediáticos processos do país. Na juventude foi servente de pedreiro, vigia florestal e carteiro como o pai.
Ganhou uns trocos, mas garante, ganhou sobretudo o conhecimento da vida real da esmagadora maioria da população. Diz que é também para não perder o contacto com a realidade do país, que apesar de estar colocado no central, onde estão os casos maiores e mais complexos, continua a fazer turnos extra no TIC de Lisboa ao fim de semana. Por isso, e não só. Continuo a ir ao Tribunal de Instrução Criminal por duas ordens de razões. A primeira é porque, não tendo eu fortuna pessoal, algumas coisas que adquiri e alguns encargos e compromissos em que me meti só são sustentáveis se eu trabalhar mais. Como eu não tenho amigos, amigos no sentido de pródigos, não tenho fortuna herdada de meus pais ou de meus sogros. Eu preciso de dinheiro para pagar os meus encargos e não tenho outra maneira de o alcançar que não seja através do trabalho honrado e sério. Porque o magistrado não faz fortuna. O magistrado não faz fortuna e já não estamos em maré de os magistrados casarem com senhoras ricas do Alentejo, como era, se calhar, há 50 anos atrás. Nós sofremos cortes no ordenado ao longo dos últimos quase 10 anos e esses cortes atingiram severamente a magistratura mais do que muitas outras profissões na área de funções públicas. Os primeiros cortes ocorreram logo no governo do Sr. Engenheiro José Sócrates. É certo que houve anos em que eu fiz muitíssimos turnos, cheguei a ter um ano em que fiz 48 sábados em 52, saiu-me do corpo. Todos os 4 fins de semana somados podem dar um income bruto de 500 euros, 400 e qualquer coisa euros, que depois menos 40% é fazer a conta, darão 300 euros, perto disso, 75 euros cada fim de semana, líquidos. E, por exemplo, o perito que eu nomeio para fazer ali uma locução, uma tradução de inglês durante 5 minutos, eu sou por lei, não lhe posso aplicar menos do que 102 euros, que é uma unidade de conta. E pode estar ali 5 minutos. E eu posso lá estar 10 horas ou 15 horas e ganharei sempre os mesmos 70 euros. Isto para dar um exemplo comezinho, para se perceber a realidade, que não é só por algum dinheiro, mas também porque fui para lá e estou lá, ainda lá, e faço ainda hoje lá turnos, porque faço aquilo que gosto. E não me consta que tenha havido nenhuma decisão que tenha sido escandalosamente contra direito ou errada do ponto de vista da apreciação da prova. Se assim fosse, provavelmente também lhe diriam nos dias que passa na Terra. Aos 55 anos vai a Mação regularmente. Não perde, por exemplo, os fins de semana de festa e participa sempre na procissão. É conhecido de quase todos e quase todas as conversas vão parar ao trabalho. As conversas começam incidentalmente por como é que vais, como é que não vais, como é que tens andado de saúde, como é que tens andado inevitavelmente vão ter ao aspecto profissional, lá andas tu nas tuas trabalheiras e tal. As pessoas queixam-se da justiça consigo? Queixam. E é justiça que não se faz justiça em Portugal? Boa. Eu acho que todos os dias se faz justiça boa em Portugal. O facto de alguns segmentos desse trabalho de justiça levarem mais tempo a apresentar resultados não é sinónimo de que a justiça não funcione. E é justo aquela ideia que as pessoas criaram, a concepção de que Portugal é um país de criminosos, Portugal é um país de corruptos. Para além da cultura, da cunhazinha e do favorzinho, por vezes remunerado ou por vezes com uma pequena lembrança, não são diferentes daquilo que eu vejo falar noutros países. Tem tantos corruptos, ou tem corruptos, ou situações que potenciam corrupção, como os outros países. Defende, ainda assim, que Portugal podia ter, como no Brasil, a delação premiada, um acordo que atenua a pena de quem incriminar de forma fundamentada outros envolvidos e que foi o segredo do sucesso da Operação Lava Jato. A comunidade portuguesa, ainda hoje de mediana idade, tem alguma dificuldade em aceitar que haja este tipo de institutos, porque lhe soa um bufo que vai dizer coisas para livrar a própria pele. Se houver declarações de coarguido e se houver declarações de testemunhas e se houver uma conjugação de arguidos, de testemunhas, de prova documental, de prova pericial, isso é grave, concita mesmo aos receios de uma PIDE dos tempos modernos, ou de um sistema que permeie a bufaria numa reminiscência, num trauma do que se passou para trás.
Mas então nós não temos garantias para, digamos assim, checar tudo o que for dito. Portanto, eu sou a favor desse instituto, até porque eu acho que se esse instituto viesse a ser implantado em Portugal, viesse a ser adotado em Portugal, se calhar muitas pessoas que hoje em dia ficam um pouco alheadas da possibilidade de contribuir decisivamente para o esclarecimento de variados dossiês em Portugal, talvez se sentissem mais incentivadas a participar na administração da Justiça. Diz que a Justiça também sairia a ganhar se soubesse comunicar melhor. Carlos Alexandre é avesso ao contacto com os jornalistas, mas admite que chegou o tempo de criar um mecanismo que permita a passagem formal de informação que não ponha em causa os direitos dos arguidos, mesmo que isso não garanta o fim das violações ao segredo de justiça. Isso preocupa-o porque prejudica as investigações, essas violações de segredo de justiça? Preocupa-me porque em muitos casos isso eu também sou o primeiro a reconhecer que tem prejudicado o sentido das investigações e a marcha delas. Se há situações em que esse uso é abusivo, que escrutinem, que as autoridades competentes escrutinem. Só assim é que se resolve? Só assim é que se pode resolver. A alternativa disso é ser tudo público. Se calhar é desejável que seja tudo público. Está a ser irónico? Estou a ser irónico. O juiz Carlos Alexandre saiu do Aitonga às 5h30. O juiz Carlos Alexandre da decisão instrutória do juiz Carlos Alexandre, que vai obrigatórios do juiz Carlos Alexandre. Só o juiz Mas Carlos o juiz Alexandre, Carlos Alexandre que não leva mandou o caso. elaborar um relatório social. É nome repetido vezes sem conta quando há buscas, detenções ou novidades nos grandes processos. O mediatismo dos casos criou a ideia de que está em todas. Diligências intermináveis, interrogatórios que chegam a durar dias, criaram-lhe no país uma imagem mais próxima de máquina que de homem. Dizem dele que não come, não dorme, não tira férias. O doutor come? Eu como, antigamente eu conseguia tomar uma refeição, até com colegas num restaurante, e eles veriam o que eu comia. Agora, ultimamente, mercê de algumas preocupações que eu tenho com o que é que as pessoas que estão nas mesas ao lado estejam a pensar de mim ou a ouvir o que é que eu estou a dizer, pessoas que recorrem a fontes humanas ou fontes que não sejam humanas, pessoas que recorrem ao mexerico. E, portanto, eu, também por não ter muitos amigos com quem possa refeiçoar, vou almoçar a casa. E ao ir almoçar a casa, comemos espartanamente aquilo que a minha mulher cozinha. Ela é uma ótima cozinheira e, portanto, eu vou almoçar a casa. Sente-se observado quando está nesses ambientes? Sinto. Vou usar a expressão de propósito. Sente-se escutado? Sinto-me escutado. Quando fala das fontes humanas? Sinto-me escutado. No meu dia-a-dia. No Sob mau várias formas. Quer falar-me delas? Não posso falar delas, porque não estou em condições de as comprovar. Devo dizer-lhe que li o manual, e digo-lhe só isto, li o manual, tenho um exemplar completo do manual que me apareceu na caixa de correio. Célebre manual. Estou a falar desse manual, do processo das exatamente. secretas. Estou a falar desse manual. Por vezes há pessoas que efetivamente não conseguem estabelecer contacto comigo. O telefone vai abaixo, vai para voicemail quando eu estou perfeitamente em sítio onde há carga máxima e onde há comunicações feitas por pessoas que estejam ao lado, sentadas. Não estou a dizer que haja qualquer força dessas, designadamente os serviços de informações, ou não estou a imputar. Estou só a dizer que conheço a maneira de ser e de proceder. Já me julgo um pouco conhecedor. E já identificou várias vezes? E já identifiquei várias vezes, até restolhar de papéis, até água a marulhar, porque há pessoas que têm a possibilidade de ir para a praia nesta época do ano e por vezes descuidam-se com os aparelhos que têm à sua disposição. Portanto... Isso incomoda-o? Não, porque eu falo abertamente sobre o que tenho que falar, com as pessoas em causa, com quem estou a falar, não tenho segredos, não vejo motivo para tanta preocupação. E em termos de segurança? Em termos de segurança, suscitaram-se um conjunto de vicissitudes lá de trás, fará agora 9 anos no dia 17 de agosto,
que a minha casa foi assaltada e que me deixaram um conjunto de recuerdos e me atiraram um conjunto de papéis, post-its, ao nível mesmo do post-it, daquele post-it pequenino amarelo que tenha qualquer coisa escrita, uma anotação, Levaram. a travar uma folha de um livro ou de um dossiê, e deitaram esses papéis todos como se estivesse a cair neve, assim montinhos de papéis amarelos no escritório de minha casa. É verdade que lhe deixaram uma arma em cima da fotografia do seu filho? É verdade. Isso é um processo que está encerrado, é um processo que teve o seu caminho no Tribunal de Oeiras, foi chamada a Polícia Judiciária para recolher impressões digitais, foram chamadas as autoridades de Oeiras. Como é que se acomoda isso no dia-a-dia? Olhe, minha cara, eu, se tivesse medo, não me levantava da cama. E, portanto, eu aceito o meu futuro e aceito o meu destino. De facto, tenho família. Enquanto o assunto for comigo, e espero que seja sempre só comigo, não vejo problema, porque eu estou em paz com as atitudes que tomei, com as decisões que tomei ao longo destes 30 anos que levo de serviço público, porque a minha vida não começou quando eu cheguei ao Tribunal Central de Instrução Criminal em 25 de novembro de 2004. Eu realmente cheguei à magistratura em 1 de outubro de 87, à altura em que comecei a despachar pelo meu punho em Tomar. Se eu tivesse medo, até nesses sítios onde eu estive, também tive casos em que tive sequestrado, aspas, no Tribunal de Vila Franca cheguei a estar sequestrado por uma comunidade que não entendia bem uma decisão que tinha sido tomada num caso de tráfico de droga. Enfim, podia citar aqui N exemplos. Hoje os toques são de outra natureza. E esses sabe sempre de onde é que vem? Tenho uma noção. Às vezes posso me enganar. Eu sou falível como toda a gente. É? Sou muito falível. Duarte Lima, Ricardo Salgado, Armando Vara, José Veiga, Isaltino Moraes, Oliveira Costa, José Sócrates. A lista é longa em tamanho e em mediatismo. Foram todos detidos ou interrogados por Carlos Alexandre, que durante vários anos foi o único juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal. Operação Furacão, BPN, Máfia da Noite, Face Oculta, Remédio Santo, CTT, Freeport, Submarinos, Portugal, Monte Branco, Vistos Gold, Rota do Atlântico, Operação Aquiles e Marquês. Estão ou passaram-lhe todos pelas mãos. Recusa falar em qualquer um deles, mas reconhece o peso que têm. O Sr. Doutor tem noção de que é possível que seja a pessoa que guarda os maiores segredos deste país? Se traduzirmos essa palavra por eu conheço muita da realidade económica, de alguns negócios, de algumas operações bancárias, de algumas decisões políticas, de algumas decisões jurisprudenciais, até atrevo-me a dizê-lo, o que se passa nos bastidores delas, de qualquer uma deste leque. De facto, eu conheço muita realidade, é verdade, eu não nego que conheço muita realidade. Sente essa pressão? Sinto essa pressão porque eu tenho uma memória fabulosa, sabe? Pois tem, sabe sempre as páginas dos processos e tudo. Sei páginas e sei nomes e sei alcunhas e sei episódios. Acha que é por isso mas que não ando a algumas pessoas têm colecioná-los, medo não ando de si? sempre a pensar nisso, não é? Acha que por causa disso algumas pessoas têm medo de si? Eu não sou pessoa de quem ninguém deva ter medo. Eu tenho 1,69 m no bilhete de identidade, agora estou um pouco mais magra, tenho cerca de 80 kg, ainda estou um pouco anafado. Eu não sou pessoa de quem ninguém deva ter medo, porque seria perigoso se eu usasse. Mas acha que é por causa de saber Agora, que tem esse usar conhecimento isso, que dizem que o que o Sr. Doutor gosta mesmo é do poder? Se fosse para o mal, é que eu era realmente muito perigoso. Poder... Tem essa noção de que podia ser? Podia. Podia ser muito perigoso? Podia ser muito perigoso. Mas, sabe, eu sou um grande cultor, parece um chavão, da lei moral de Kant, que diz sensivelmente isto: age de uma forma tal que queiras que os outros ajam em relação a ti da mesma maneira. Portanto, eu não fazendo essas coisas, não usando esse conhecimento de uma forma malsã, custa-me a crer até que as pessoas possam imaginar
que eu tenho então esse poder, mas que poder é que eu tenho? Eu sou o vértice menor, o segmento menor de uma pirâmide. Poder? Poder em que termos? O poder de agir sob impulso do Ministério Público? Ou não? Ou negar-lhe? O que também é recorrível? O poder de autorizar situações de violação da privacidade dos cidadãos, em geral, seja por buscas, interseções telefónicas, apreensões de dinheiro, suspensão de operações bancárias, para citar algumas que me estou agora a lembrar, se fizessem aqui uma coisa... Esse é um poder grande. Demais. É um poder que se exerce naquele momento mediante os dados que são apresentados por uma parte, por um interveniente processual. Mas apesar da fiscalização que tem de todos os lados, quando lhe cabe a si assinar a ordem que manda prender o maior banqueiro do país, o antigo primeiro-ministro, um deputado, um político, quem for, é a sua cabeça que está no cepo. Sente isso ou não? Mas evidentemente, não pode ser de outra maneira. Eu, quando tomo uma decisão, quando eu a tomo, a responsabilidade é minha. E não tem medo? Não digo medo no sentido que já falámos, mas... quero dizer que as assumo. Medo... Dúvida. Não vou dizer aquela palavra, aquela brincadeira que se via há tempos na televisão, um tipo que ia em cima lá de uma coisa. O medo é uma coisa que não me assiste, o medo a mim não me assiste. Uma brincadeira, uma piadola. É evidente que há certos dias em que eu sou chamado a tomar decisões em processos que me são bastante desconfortáveis. Eu estou ali porque gosto do trabalho que ali faço, sou escrutinável, aquilo que eu decidi não é nunca a última palavra, sobre nada, é a última palavra naquele concreto momento. É evidente que há certos dias em que eu fico desconfortável, perplexo, perante o que se me depara, por vezes revoltado com factos e circunstâncias de que chego a tomar conhecimento e que me contristam, do ponto de vista do que é a vida de uns, a vida de outros. Agora, medo no sentido físico, bom, eu ainda não experimentei. O frio na barriga? Ainda não senti, esse frio na barriga. Ainda não senti. Nem, por exemplo, e eu não peço para falar sobre os processos em causa, mas como é que um homem de carne e osso tem na mão uma caneta para assinar uma ordem, para deter uma pessoa como aquelas de que falámos, das pessoas mais importantes do país, o que é que um homem sente nesse momento? Nós aprendemos nos bancos de faculdade, como eu dizia, que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Mas, como diria Orwell, há uns que são mais iguais que outros. Eu tenho essa noção. Eu não me enjeito a responsabilidade de nenhuma das decisões que tomei. E estou disposto a responder por elas, aonde for. Agora, há uma coisa que é verdade. Eu, nas decisões a tomar, sejam elas quais forem, não estou a falar desses senhores de que esteve a falar. Quero deixar bem claro que não estou a falar dessas pessoas. Eu apenas tento aplicar os factos, o direito aos factos. Pronto, tomo ali uma decisão aplicando o direito aos factos, formo a minha convicção e expresso em papel ou em gravação. Nunca se arrependeu de nenhuma decisão? Seja agora, no tecido, seja... Claro que há decisões que nós tomamos numa certa fase processual, às vezes não é um arrependimento do ponto de vista de me ter enganado, redondamente. É um arrependimento do género. Se as pessoas tivessem falado as coisas de outra forma, talvez não se tivesse tomado determinada decisão. Não estou a pensar agora em caso nenhum concreto, estou a falar em termos gerais. E, portanto, nesse sentido, posso-me já ter arrependido. É no sentido de ser um arrependimento do género. Eu não devia, se eu soubesse as complicações, vários tipos de arrependimento, se eu soubesse as complicações que isto me iria causar, eu nem me tinha metido nisto. Isso ainda não me aconteceu. Nunca. Se eu tivesse de ter algum arrependimento de alguma decisão que tomei, foi porque ou os documentos que me apresentaram eram falsificados, e eu não acredito, ainda nunca se passou isso comigo,
ou as promoções eram dolosamente orientadas, também nunca se passou comigo. Eu tenho absoluta noção de que, não tendo amigos na magistratura, sou uma pessoa um pouco isolada, feitio, um bicho do mato. E tem inimigos? Aquilo aqui numa casa grande aí, e ainda não está cabalmente dissipada no meu espírito a autenticidade deste epíteto, chamaram o saloio do Mação. O saloio do Mação. Bom, o saloio do Mação, este saloio do Mação, tem consciência de que se praticar erros grosseiros, ninguém na magistratura o vai estar a acolitar. Sente-se isolado entre os seus pares? Essa ideia de que não tem amigos Não é significa bem também que tem alguns inimigos? Ou que gera desconfortos? Os outros é que poderão dizer. Não sei se tenho inimigos, mas não... Sabe como dizia um general, meu amigo, ali na Polícia Social Militar, amigos são os que vão ao meu funeral, que irão ao meu funeral. E um ao lado logo disse, se não estiver a chover, e mesmo assim se não estiver a chover. Portanto, já vê que amigos que, no sentido de que daqueles que irão ao meu funeral, deve ter muito poucos. Deve ter muito pouco. E se estiver a chover? Muito menos ainda, muito menos ainda. Eu sou um bocado bicho de mato, o tal saloio do Mação, bicho de mato. Um tipo que tem uns créditos hipotecários, tem que trabalhar para os pagar, não tem dinheiros em nome de amigos, não tem contas bancárias em nome de amigos, e portanto, desse ponto de vista, até desse ponto de vista não tem amigos. Parafraseando um outro responsável, nas palavras teve a amabilidade de me dizer, e ele saberá que me disse, nervos de aço, algodão nos ouvidos e sangue de lagarto. Lagarto é até a alcunha que tem em Mação. Ali, quem aceita falar do Carlos Lagarto só tem coisas boas para dizer. Os melhores amigos estão sempre prontos para sair em defesa dele, sobretudo agora. Dizem que nos últimos meses largos anda mais silencioso e abatido. Ficamos preocupados porque, de facto, é uma tensão muito grande. E lidando com grandes processos, vê-se que não é assim qualquer pessoa consegue encaixar aquelas situações. E isso é uma das justificações que o faz vir com alguma frequência à Mação. Ele sabe que está num trabalho de risco, escrotinado e que muitas pessoas não compreendem, nem nunca vão compreender muitas das decisões que ele toma. Não duvido que o homem Carlos Alexandre, e não duvido que o homem Carlos Alexandre não se sinta bem com isso, e por muito forte e duro que ele seja, e obviamente que não se sente bem com isso. Eu acho que para muita gente ele deve ser uma espécie de reserva moral do regime. As pessoas têm uma esperança nele, coitado, deve ter uma pressão enorme sobre ele, e às vezes dá-me pena, sinceramente. Ver toda aquela carga sobre ele e sobre as pessoas que o rodeiam, e às vezes as pessoas são ingratas também. Às vezes chega a ter pena deles. No meu tempo de escola primária, essas casas... Eu sei que a sua professora da primária achava que já era um garoto especial. Tem ideia disso? Não. Especiais somos todos, cada um de nós tem uma... Especial no sentido do estudo, não é? Da maneira como estudava, da maneira como encarava o ensino. Quando acabavam as aulas, em certos períodos do ano, havia a distribuição de olfiga de bacalhau. Como a população tinha algumas carências alimentares, havia necessidade de reforçar alguns nutrientes e todos nós tínhamos que tomar a dita cuja colher de olfiga de bacalhau em bicha de pirilau aqui à entrada. Bom, aí eu não era de certeza especial, porque aquilo era horroroso de se tomar e, portanto, eu era tão recalcitrante para tomar aquilo como qualquer um dos outros 200 que andassem. Fugia, não? Logo aí, não, porque não se podia fugir, não se podia fugir. Nem especial e muito menos super, como o país o passou a conhecer. Tenho achado muito interessante esta ideia que as pessoas têm de que eu sou qualquer coisa como... Sou um juiz estrela, ou que sou um juiz justiceiro, ou fundamentalista, ou justicialista. Eu sou apenas uma pessoa que faz o seu trabalho. Não aceita nenhum desses rótulos? Não aceito nenhum destes rótulos. Nem o de super? Nem o de super. Isso foi uma corruptela que me começaram a chamar e pegou. Tenho pedido sempre que não me tratem como tal, porque isso só me gera animosidades até no meio em que me insiro, na magistratura, porque aquilo que eu faço, estou consciente que a maioria dos meus colegas, para não dizer todos,
fariam igual. Eu sou apenas um produto de umas circunstâncias. As circunstâncias são, eu estou ali naquele sítio, aonde fui parar por vontade própria, porque concorri várias vezes para lá, a partir do momento em que aquele tribunal foi criado, gosto do que lá faço, sem ser imodesto, tenho visto a esmagadora maioria, mais de 2/3 das decisões que tomo, confirmadas pelos tribunais superiores. Mas sente-se diferente? Eu não me sinto diferente, palavra de honra, não me sinto diferente, não digo isto por parecer bem, por ser esta a primeira vez que estou a falar sobre isto, eu apenas me reclamo de alguma coragem. Ter alguma coragem não quer dizer que os meus colegas não sejam corajosos. Eu, quando confrontado com um conjunto de realidades, tenho tido alguma coragem de tomar algumas decisões. Quando é que sentiu que precisou mais dessa coragem? Isso é uma coisa diária, sabe? Quando eu fui para tomar em 1980 e, deixe-me rebobinar, e 7, a primeira coisa que fiz foi o julgamento de uma transgressão, numa condução sem carta. Eu acho que senti tanto nervosismo como sinto ainda hoje quando faço alguma coisa mais assertiva, de mais responsabilidade. Nem todos os nossos dias são iguais. O que é que se lembra desse primeiro julgamento? Lembro-me de muito atabalhoamento, porque há coisas que nós tomamos por adquiridas, quais são os passos a dar, a identificação, e há sempre qualquer coisa que nos falha. Eu ainda hoje me sirvo muito das pessoas, tenho tido a felicidade de ter tido um grupo de trabalho sempre no Central, designadamente, e mesmo lá atrás, noutros tribunais onde estive, sempre tive boas equipas. E eu não seria nada sem essas equipas. Ainda hoje eu não seria nada sem a equipa do Central. O Superjuiz tem uma super equipa? Para mim é uma super equipa, porque pessoas que ganham um ordenado como aqueles funcionários ganham, que não recebem nada mais por uma hora que façam, 2, 5, 10, e às vezes fazem, para além do seu horário. Consigo fazem muitas. E comigo fazem muitas. É preciso terem um grande voluntarismo, é preciso sentirem-se bem na sua própria pele para quererem continuar a colaborar. Talvez por isso é que eu ainda não me tenha ido embora dos tribunais, ou deste tribunal, é porque é um conjunto de pessoas que estão ali e que gostam de trabalhar. Será apenas uma das razões. Entrou no Tribunal Central de Instrução Criminal em 2004. Seria normal que tivesse progredido na carreira e subisse ao Tribunal da Relação como juiz desembargador em 2008 ou 2009. Os críticos dizem que não o faz porque gosta do protagonismo que tem no chamado Ticão. Penso que também se pode servir bem a justiça nos tribunais de primeira instância. Até admito ficar toda a vida na primeira instância. Admite? Admito. Sabe porquê? Nunca subir à relação? Não, quer dizer, eu sei lá se consigo chegar a subir à relação. Eu, apesar de achar que era capaz, se calhar, de desempenhar o lugar, há uma série de itens no concurso curricular que eu não tenho. Ainda não escrevi um livro, eu não frequento muitos seminários, eu farto-me de trabalhar durante horas a fio. Não quer dizer que as pessoas que vão aos seminários não trabalhem, quer dizer, eu não fui. Não fui, agora é objetivo, não fui. Nem escrevi nenhum livro, nem ainda há uns outros itens. Há vários anos não tenho estagiários, não tenho pós-graduações, não estou a criticar quem tenha, e portanto, logo aqui perco muita valoração. E nem sei qual seria o resultado da entrevista. Eu, efetivamente, ainda não concorri, primeiro porque gosto do que faço, 60% a 70% desta equação, e 30% por motivos económicos. Eu, neste momento, mesmo que me apresente perante o júri, sendo um dos mais novos a candidatar-me, porque eu posso ser antigo, mas ali sou novo, a chegar ao patamar, e, portanto, eu teria que fazer uma via sacra pela província, por forma a poder depois aproximar-me dos meus centros de vida, de família. Aquilo que ganha a mais um desembargador em início de patamar, em relação a mim, com os anos que tenho de serviço, ele vai lá, sacrificando-me aos sábados, indo trabalhar na clínica geral criminal para poder ganhar mais algum dinheiro, pouco que seja, não chega para a despesa que eu terei que efetuar, se for para fora de Lisboa. Vamos fazer previsões? Quando é que vai sair? Sinceramente não sei. Às vezes há razões que a razão desconhece, às vezes sabe. Este ano que passou, não é do domínio público, tive um problema de saúde na passagem de ano de 14 para 15, por causa de uma vicissitude, de uma torção num pé, tive uma embolia pulmonar, da qual, graças a Deus, recuperei,
estive internado, passei o ano novo internado, no Hospital da Cruz Vermelha, cuja equipa agradeço a dedicação e a forma como me trataram exemplarmente, até mantendo algum sigilo, alguma descrição no facto de eu ali estar. Os tempos naquela altura, em dezembro de 2014, eram ainda mais quentes do que hoje. Tinha acabado de mandar prender José Sócrates e o susto acabou por somar-se já este ano à doença de um dos familiares mais próximos. Este ano que passou tive uma vicissitude familiar, com um familiar meu que esteve gravemente doente e que me fez repensar o sentido da vida e o sentido da missão, ou de se estar na vida como uma missão. Esteve aos cuidados do Serviço Nacional de Saúde, ao Hospital Santa Maria. Agradeço imenso, presto aqui testemunho, aproveito para prestar este testemunho à equipa de hematologia do Hospital Santa Maria, porque realmente, se esse meu familiar hoje está vivo, devo à equipa de hematologia, e isso faz-me repensar a vida. Portanto, a gente nunca sabe se um outro episódio qualquer, ou uma... Portanto, nunca digas nunca, é neste sentido que fui buscar estes 2 episódios da minha vida pessoal e o mais pessoal e o mais íntima possível. Não sei se por uma razão de saúde, não sei se por uma razão de saúde própria, se por uma razão de saúde de alguém ao meu lado, me faça pensar que a vida não é só trabalho. Eu este ano ainda não tive férias, eu há 10 anos, 10, 12 anos que não tenho férias, no sentido do que se chama férias. Posso estar até ausente do edifício 48 horas, 72 horas, 24 horas, nunca estive uma semana fora do edifício onde trabalho e que não acompanho diariamente o que lá é passado e que a responsabilidade do que lá é feito nos processos que estão ao meu cargo seja minha. É uma espécie de sacerdócio também. A minha mulher diz que é um sacerdócio. O que é que já a sua mulher acha do ao fim de trabalho 30 que faz? anos, já vai dando baixa tolerância a isso, mas ainda é daquelas pessoas antigas, não é? Que realmente, antes de quebrar que torcer, nesse aspecto eu tenho tido também, se não tivesse uma boa retaguarda familiar, até dos meus filhos. Eu tenho um filho a entrar para a universidade agora em setembro, se Deus quiser, para a Universidade de Lisboa, o mais novo, tem 17 anos. Ele próprio também já tem por vezes alguma dificuldade em compreender porque é que o pai chega sempre a casa, sempre cansado, sempre com dossiês, sempre com escutas para ouvir, que se vai fechar no escritório ouvi-las, sempre, pronto, quer dizer, e o tempo vai passando. Eu realmente também vivo isto de uma forma, se calhar um pouco, não direi obsessiva se calhar será um adjetivo que não retratará bem a coisa. Digo isto é com um bocado de sentido de missão. E para não contaminar outros com as decisões que eu tomei, assumo a responsabilidade, os processos têm que ser acompanhados, eu conheço, ainda não fui proibido de os despachar, pode vir esse tempo. Se vier o tempo de deixar a magistratura, uma coisa será certa: a política não está na porta a seguir. Nos tempos de faculdade, os colegas antecipavam-lhe esse caminho que agora se perdeu. Estamos aqui agora perante este edifício. Estamos aqui porque eu até lhe ia perguntar se um dia não viria a ser o Presidente da Câmara de Mação. Não. Acha que não ganhava? Não, eu não tenho qualquer veleidade de achar que isso fosse uma atividade em que eu pudesse ser útil aqui aos meus concidadãos. Sou apenas um juiz de primeira instância. Um juiz de primeira instância, escrutinável por todos os intervenientes judiciários. Mas isso foi porque e, portanto, não me vou pôr agora em tamancas de político porque eu não sou político. Mas isso não é um problema de desiludir. Todas as coisas têm o seu tempo. Agora tem pela frente meses de muita tensão. A acusação ou o arquivamento da Operação Marquês e o desfecho da investigação ao Grupo Espírito Santo, por exemplo, são decisivos porque põem à prova as decisões que tomou em cada um dos processos. Repete que, em todos os casos, só procura a verdade. Se um dia fosse preso, detido... A gente nunca sabe. Detido para interrogatório, e fosse presente a um juiz que há ali no Tribunal Central de Instrução Criminal chamado Carlos Alexandre... Diria a verdade. Eu tenho-me dado muito bem com as pessoas que me têm dito a verdade. Pela verdade, o resultado é mais ou menos certo. Aplica-se a lei, aplica-se escrupulosamente. Pelas meias voltas, às vezes também se pode estar a enganar o outro e enganando-nos a nós próprios. Eu diria a verdade.
Muito obrigada. Ponto. Obrigada por esta entrevista. Eu é que lhe agradeço Muito esta obrigada. oportunidade.